Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar a leitura da Canção da Oração. Nós vamos para o tópico do perdão, que é o tópico 2, e a seção 2, o perdão para destruir. Então, agora nós vamos fazer o nosso aquietar, a nossa meditação, e eu convido vocês para já começar a se sentar, relaxar, fechar os olhos, da maneira que for mais confortável para vocês, tá? Eu vou soltar a meditação aqui, daqui a pouco a gente continua a nossa leitura. Vamos nos sentando confortavelmente. Vamos fechando nossos olhos e vamos agora nos conectar com a nossa respiração. Inspira profundamente e expira. Inspira e expira. Vamos nos conectando com as batidas do nosso coração. Inspira e expira. Vamos agora nos desconectando com o ambiente externo. Agora nós só percebemos esse instante. Nosso corpo foi programado para pensarmos que somos Ele. Acreditamos em uma ideia de separação da nossa fonte. E cada célula do nosso corpo pensa que está separada. Foi programada para pensar que é esse corpo. Mas agora nós vamos desprogramar as nossas células de toda essa ilusão. E durante esses 5 minutos que passaremos ouvindo este som, nós estaremos voltados para o nosso interior, para cada célula do nosso corpo. Nós vamos começar desde os nossos pés, nossas pernas, nosso tronco, nossos órgãos internos, nossos braços, nossas mãos, nosso pescoço, nossa cabeça. Nós vamos agora em cada parte do nosso corpo, em cada célula do nosso corpo, no nosso DNA. Vamos reprogramá-los para a unidade. Quero que você agora sinta cada parte do seu corpo em unidade. Todo o seu corpo sabe que não é esse corpo. Todo o seu corpo sabe que é uma unidade completa com Deus. Cada célula relembra disso agora. Sinta essa certeza nesses instantes que você vai passar ouvindo este som.
E vamos agora voltando, sentindo as nossas mãos, pode ir movimentando as mãos, pode ir movimentando o pescoço. Faça uma respiração profunda e vá abrindo os seus olhos. Vamos voltando para começar a nossa leitura de hoje. Vamos nos programar para relembrar da única unidade perfeita, relembrar que não houve separação. Essa é a nossa lembrança e que cada célula do nosso corpo relembre isso para a gente. Quando a gente pensar que esqueceu e pensar que se separou, que a gente seja relembrado a todo instante. Isso, esse é o nosso treino. Vamos lá, então. O perdão para destruir. O perdão para destruir tem muitas formas, sendo uma arma do mundo da forma. Nem todas são óbvias e algumas são cuidadosamente escondidas embaixo do que parece ser caridade. No entanto, todas as formas que ele pode parecer tomar têm apenas esta meta simples. Seu propósito é separar e tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. A diferença está clara em muitas formas nas quais a comparação que deve ser feita não pode passar despercebida, nem realmente se pretende que passe. Bom, então vamos começar aqui a ver o perdão para destruir, que é o perdão que a gente aprendeu aqui nesse mundo. Então ele vai ter muitas formas. Aqui hoje ele vai nos dar alguns tipos desse perdão para destruir, que às vezes a gente está tão acostumado a praticar esse tipo de perdão que a gente nem percebe. Né? No mundo mesmo, nós somos muito enganados a achar que isso é perdão. E ele fala, né, nem todas são óbvias, justamente por isso, que nós somos acostumados, enganados a achar que isso era perdão. Até alguns, ó, ele fala que pode parecer até caridade, mas tudo aqui nesse mundo, todas as formas que o perdão do mundo toma, é só isso daqui, ó. Seu propósito é separar, porque ele quer tornar o que Deus criou igual, diferente. Então, aquilo que Deus criou o mesmo, o perdão do mundo vai distorcer, como tudo que o sistema separado faz. Vai distorcer e vai colocar separação. Então, o próprio perdão no mundo virou separação. A diferença está clara em muitas formas, nas quais a comparação, aí ó, comparação, sempre vai ter uma comparação. Eu sou melhor do que você. Então, o perdão do mundo, ele sempre vai estar baseado na separação. E aqui ele coloca a comparação. Então, vamos para o parágrafo 2, que ele vai falar o primeiro tipo. Nesse grupo, em primeiro lugar, estão as formas nas quais uma pessoa melhor, entre aspas, se digna a rebaixar-se para salvar uma mais baixa, entre aspas, daquilo que ela verdadeiramente é. Então, eu sou melhor que você, eu sou mais evoluída, eu estudo os livros espirituais, então eu sou melhor que você. Eu vou te perdoar, então. Você não. Você fez isso comigo, você não vale nada. Mas eu sou muito boa, eu vou te perdoar. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia, tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Então, assim, quão arrogante eu sou, porque eu sou melhor que você. E a arrogância para um curso de milagres, ela não é essa arrogância do mundo.
A arrogância aqui é diferente da humildade, né? Da verdadeira humildade. A arrogância é você dizer que não é como Deus te criou. A arrogância é você dizer que você é um corpo separado. Isso é arrogância. E aqui ele coloca que eu, que sou melhor que você, então quer dizer que eu sou separado. Isso é arrogância. Quem pode perdoar e, contudo, desprezar, porque se eu sou melhor que você, eu te desprezo. Aqui vem essa diferença, né, entre nós. E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como filho de Deus? Nesse tipo de perdão, eu reconheço que o outro fez algo contra mim. Então, ele está em pecado. Afinal, ele me traiu. Então, ele é mais baixo que eu, porque eu não traio. Ele é pior que eu. Vamos colocar, né, alguns exemplos assim. Ou então, a pessoa fala mal de você. Acabou com a sua vida, contou uma mentira sua, te difamou. Essa pessoa não vale nada. Então, assim, aqui a gente está sempre colocando o outro no pecado. E se eu vejo o outro no pecado, como que eu posso percebê-lo como filho de Deus? Como que eu posso olhar para ele e ver essa unidade, essa igualdade? Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é a liberdade, a gente faz o outro de escravo quando a gente se compara ou fala que ele é pior, eu melhor. A gente viu, né, lá para trás, né, ele falando sobre a oração. A gente coloca o outro como escravo de nós. A gente coloca o outro rebaixado mesmo. Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia. Isso é morte. Morte para o curso é milagres, né? É a separação. É a morte, entre aspas, né, do Filho de Deus. É o que ele se vê agora. Ele se vê separado. Então, aqui não há realmente misericórdia. Nesse tipo de perdão, não há misericórdia. Parágrafo 3. Ó, agora a gente vai para a segunda forma. Aqui ele já falou a primeira forma, agora a gente vai para mais uma forma aqui. Uma outra forma, ainda muito parecida com a primeira, se for compreendida, não parece em tão ruidosa arrogância. A primeira é mais visível, né? Aqui não parece tanto. Aquele que quer perdoar a um outro não clama por ser o melhor. Agora ele diz, em vez disso, que aqui há alguém cujo pecado ele compartilha, já que ambos foram indignos e merecem a punição da ira de Deus. Então agora eu me igualo. Agora você vem para mim e fala assim: ah, eu estou passando um problema, eu sou uma pessoa muito difícil, sabe? Eu não sei aprender isso daqui. Eu tenho muita dificuldade, eu sou muito ruim. Aí você fala assim: ah, eu também. Eu também sou horrível, tamo junto. Então, assim, parece tanto, né, que você está sendo legal. Não, você está se igualando no mesmo lugar de rebaixamento. Isso quando a gente não disputa, né? Aqui, vamos dar exemplo aqui da menopausa. Aí a gente já começa a ver quem está pior. Não, mas peraí, você não viu o meu caso. Você tem noção do que eu passo. Aí o outro fala, não, velho, o meu, aí a gente fica juntinho ali, só no pior. Então aqui é tudo pecador. Aqui a gente se iguala, e esse é um tipo, olha só, como que ele coloca nisso aqui, parece, que não parece um tipo de perdão, né? Mas ele coloca aqui como perdão para destruir. Você se igualar na diminuição, né? Agora, como que a gente fala aqui? Vamos supor, a gente está falando, olha, estou sentindo esses sintomas, nananã, está acontecendo isso comigo. Como que a gente olha para o outro, né? Ao invés de falar, não, eu também, nossa, eu estou horrível também. Como que a gente olha? Não, vem cá. Vamos olhar para a gente como a gente realmente é. Pode ser, o corpo está sentindo esse sintoma, mas a gente não é isso. É igual a gente tem feito lá no grupo, né? A gente convida, vamos olhar para isso, vamos além de tudo isso que a gente está passando, além de uma síndrome do pânico, né? Onde a gente se coloca, eu tenho isso, eu sou assim.
né? E eu ainda não dei a resposta lá com a amiga que perguntou lá, né? Mas é isso, gente. É ir além e não colocar esse rótulo na gente, né? O nosso rótulo não é esse. Eu posso falar, olha, nesse momento eu estou percebendo que eu estou assim, mas eu já estou observando. E eu sei que eu não sou isso. Então, assim, a gente precisa só dar um passinho e ir além disso, né? E o passinho é o treino. É igual, eu não sei se foi a Elisa que falou lá no grupo, que o treino é esse. Pega a lição do dia ali, vê o que é aquela lição, ou uma lição que te relembra ali. Aplica naquele momento. A gente sempre vai ter algo ali para praticar. Jesus não deu esse livro de mais de 1000 páginas à toa. Aqui tem muita prática para a gente relembrar disso, relembrar quem nós somos. E não ficar se igualando, né? Falando, não, mas a minha situação é pior que a sua, sabe? E isso a gente vê muito no perdão para destruir. E isso a gente não reconhece, né? A nossa real identidade. Agora, vou retornar aqui à leitura. Ó. Agora ele diz, em vez disso, que aqui há alguém cujo pecado ele compartilha, já que ambos foram indignos e merecem a punição da ira de Deus. Isso pode parecer um pensamento humilde e pode, de fato, induzir a uma rivalidade no pecado e na culpa. Olha só, uma rivalidade no pecado e na culpa. Para ver quem tem mais sintoma, quem está pior do que o outro. Não é amor pela criação de Deus e a santidade que é a sua dádiva para sempre. É possível que o seu filho condene a si mesmo e ainda se lembre dele? Então é por isso que a gente olha, mas não se identifica. Olha, não gruda, né? Não gruda nesse sintoma. Olha, mas olha para o sintoma, ó, tá aqui, tá me incomodando. Ok, eu tô vendo isso aqui agora. Mas vamos além, né, gente? Parágrafo 4. Aqui, a meta é separar de Deus o filho que ele ama e mantê-lo longe da sua fonte. Essa meta também é buscada por aqueles que buscam o martírio nas mãos de um outro. Então, aqui, mais uma parte, um exemplo, né, que ele coloca aqui, o Marte, aquele que gosta de sofrer mesmo, que fica ali fazendo questão de sofrer. Aqui é preciso que a finalidade seja vista claramente, pois isso pode passar por mansidão e caridade em vez de crueldade. Não é benigno aceitar o desprezo do outro e não responder, a não ser com silêncio e um sorriso gentil. Olha só, vou acabar de ler aqui, depois a gente volta. Olha para isso, como és bom, tu que carregas com paciência e um ar de santo a raiva e a ferida que um outro te faz, e não mostras a dor amarga que sentes. Olha, isso é aquele que sofre calado, que vê aquilo ali que o outro está fazendo com ele, né? Vê a separação, vê o outro, vamos colocar uma violência doméstica assim, vê o outro o violentando, mas fala assim, não, eu devo ter feito alguma coisa, eu preciso pagar. Então fica quieto, engole quieto, mas por dentro morre de ódio daquela pessoa. Mas por fora parece santinho, assim, fala, não, eu aguento o que ele faz, eu... é a vida, tudo bem, só que por dentro, ódio, muito ódio. Então esse daqui, ele coloca como se fosse um mártir. E ele coloca como se isso fosse até bonito de ver. Mansidão e caridade, a pessoa fala, não, mas só por fora, né? Por dentro, a verdade mesmo é o que está dentro dela. Então, parece um perdão, mas não. Parágrafo 5. O perdão para destruir se esconde frequentemente atrás de um manto como esse. Ele mostra a face do sofrimento e da dor como prova silenciosa da culpa e da devastação do pecado. Tal é a testemunha que ele oferece àquele que poderia ser um salvador
não um inimigo. Vou acabar de ler, depois a gente volta vendo um por um. Mas tendo sido feito inimigo, ele tem que aceitar a culpa e a reprovação profundamente inculcada, que assim é posta sobre ele. Isso é amor? Ou é mais uma traição para com alguém que precisa ser salvo da dor da culpa? O que poderia ser o propósito disso, exceto manter as testemunhas da culpa longe do amor? Nossa, gente, você está escutando minha gata? Não, ela está uma berração aqui atrás de mim. Bom, então vamos lá, vamos pegar esse parágrafo aqui novamente, que vai falar justamente desses que sofrem calados, achando que isso é um galardão no céu, né? Muitos sofredores assim acham que passam por isso porque um dia vai ter um lugar melhor. Então, olha, ele mostra a face do sofrimento e da dor como prova silenciosa da culpa e da devastação do pecado. Então, tal é a testemunha que ele oferece àquele que poderia ser um salvador. Então, aquele aqui sempre tem dois, né? O perdão para destruir sempre vai ter dois. Vai ter um atacado e um que ataca. Então, aquele que é atacado, ele vai ser a vítima, né? E aquele que ataca vai ser o opressor. Aqui ele coloca assim, ó, ele poderia ver o outro como um salvador e não um inimigo. Vendo ele como um inimigo, é isso que ele faz. Ele se recolhe e por dentro se corrói de ódio. Se ele visse o outro como um salvador, mostrando que aquilo está gritando ali, o outro está gritando o pedido de amor do outro, ali seria um modo de mudar isso. Então, assim, não falo mudar a questão assim, vamos colocar o que eu coloquei, a violência doméstica. Às vezes, a pessoa que segura, que corrói por dentro, ela piora. O outro continua, achando que aquilo ali, para ele, é o normal. Mas aquele que está se corroendo por dentro, se mostra como realmente é, se olha para aquilo e vê o outro como ele realmente é, ali há uma salvação. Quando você vê o outro, e eu falo que na forma, a pessoa pode até mudar, sair de perto, pode nunca mais passar por aquilo, mas ela salva o outro somente com essa visão de Cristo, de ver além daquilo da forma. E às vezes, aqui cada caso é um caso, mas muitos casos, quando você entrega a visão de Cristo ao outro, e o outro reconhece, porque o Cristo no outro sabe. Quando une os dois em Cristo, até a própria violência corrói, some, desaparece. Né? Porque enquanto você está com aquilo ali dentro, o outro não está enxergando. Agora, quando você coloca isso, imagina assim, vamos colocar uma situação, né, que as pessoas quando sofrem por dentro, corroídas, e não falam, não adianta, não adianta. Como que o outro ali nunca vai saber? Então, ela chega conversando com calma. Eu vou te mostrar o que é o amor, eu vou te mostrar o que é Cristo, o que é a unidade. E aquilo pode se dissolver. E se não dissolver, pelo menos pode haver separação, pode não haver, né? Mas aqui a gente colocou algo muito pesado, né? Porque é a violência doméstica, mas aqui a gente leva para tudo, né? Só de você trabalha com uma pessoa ali do seu lado e essa pessoa, olha, tudo separação, gente. A gente está sempre falando aqui do perdão para destruir, sempre tem que ter dois. E a pessoa está sempre, você trabalhando, e o outro lá, não trabalha, deixa tudo para você, e você corrói aquilo por dentro, sabe? Aquilo te dói, e você não fala. Porque você é uma arte, você acha que está tudo bem, está tudo bem. Só que isso, eu tenho exemplos disso no meu serviço, a pessoa, ela adoece por dentro. Quando ela não fala, ela adoece por dentro. E quando sai ali a palavra, olha, numa conversa sincera, de não engolir aquilo. Isso na violência doméstica também.
Se faz uma conversa sincera, olha, veja o que está acontecendo aqui, vamos acertar isso daqui, do que ficar escondendo da pessoa, porque aí o que acontece? Você vê aquilo, você não fala, só que com o seu colega do lado, aqui, mas você viu fulano, você viu fulano, e isso acontece em violência doméstica, você não fala com a pessoa, mas você fala com sua família, seus familiares. Aí, o que adianta? Se não tiver uma conversa sincera dali, de ver o Cristo nele, é isso. E ali, eu dei exemplo aqui do trabalho, porque acontece. Pessoas ficam doentes porque não expõem aquilo que está aqui dentro, preferem esconder e falar para o do lado, nas costas, do que expor mesmo. Olha, não estou gostando dessa situação. Não estou gostando dessa. Vamos acertar isso? Aí a conversa flui, porque você foi sincero, você não guarda, não esconde, não coloca, igual ele coloca aqui, você fica sufocado com aquilo ali, ó. E isso, na separação, vai causar alguma coisa no corpo também, porque o nosso corpo também, esses pensamentos que a gente fica prendendo, porque eu sou mártir, eu sou boazinha, eu não vou falar, deixa, não vou falar, eu sou a mártir. Então, assim, eu dei esses exemplos para a gente encaixar aqui, que é o que ele fala aqui, o perdão para destruir, sempre vai ter dois, sempre vai ter um que ataca, um que é o mártir, nesse exemplo aqui que ele deu, o terceiro, e esse que não fala que, ai, não, ai, eu tenho meu lugar no céu. Isso é separação. Né? E quando a gente é sincero, honesto com o outro, fala aqui, nós estamos falando de separação, viu, gente? Esse perdão aqui é de separação. Mas, nessa honestidade, você já começa a chamar essa unidade, né? Então, vamos ver onde que eu parei aqui. O perdão para destruir, vou começar o 6. Ah, não, 5. Nós estamos no 5, ó. Ah, aqui que eu parei, ó. Mas tendo sido feito inimigo, ele tem que aceitar a culpa e a reprovação profundamente inculcada, que assim é posta sobre ele. Olha, inculcada, tá vendo? Ele fica lá dentro, aquele negócio fica ali, ó. Isso é amor? Ou é mais uma traição para com alguém que precisa ser salvo da dor da culpa? O que poderia ser o propósito disso, exceto manter as testemunhas da culpa longe do amor? A gente sempre vai ver um aqui, outro ali. A gente nunca vai unir se tiver desse lugar. Dani, depois eu leio aqui, viu? O 6. O perdão para destruir também pode tomar a forma de barganha e concessão. Aqui ele já está falando mais uma maneira. Então, a gente viu o primeiro, que é aquele que você se coloca acima, né? Eu te perdoo. O segundo é aquele que você fica igual, eu também sou ruim, também igual você. O terceiro, você se coloca em posição de Marte, segura, muito bonzinho, mas aquilo vai gritando por dentro. E agora ele vai falar de mais um exemplo. Ó, o perdão para destruir também pode tomar a forma de barganha e concessão. Eu te perdoarei se satisfizeres as minhas necessidades, pois na tua escravidão está a minha liberação. Dizes isso a qualquer um e serás escravo. Nossa, quantas vezes a gente vê, né? Essa troca de, você fez isso, você me traiu, agora, tá, eu te perdoo, mas vai ter que fazer isso, você vai fazer. Aí a pessoa vira o seu capacho, o seu escravo. Né? Tudo isso daqui, gente, é separação. A gente está falando de dois. Né? Ninguém aqui está enxergando a unidade ainda. Então, dizes isso a qualquer um e serás escravo. E buscarás livrar-te da culpa em mais barganhas, que não podem dar nenhuma esperança, mas apenas maior dor e miséria. Olha só. Cada vez você vai buscando mais e mais barganhas, porque aí aquilo lá já não serve, não, então agora é outra coisa. Mais e mais barganhas. Então a gente vai ficando só mais em dor e mais miséria. Como o perdão agora veio a ser amedrontador, olha só. E como está distorcido o fim que ele busca. Olha como que o perdão mudou. Não é o perdão do mundo, ele não é o perdão de Deus. Tem piedade de ti mesmo, que barganhas dessa forma
Deus dá e não pede recompensas. Nossa, olha, lembrei aqui tem uma parábola na Bíblia que fala sobre o perdão, que é o Senhor, e o seu servo deve muito a ele, e o servo chega para ele e fala, ô, meu senhor, me perdoa, eu não tenho como te pagar, perdoa minha dívida. E o patrão ali fica com dó mesmo, fala, não, eu te perdoo, eu te perdoo. E aí esse servo, ele tem um outro conservo, que deve menos ainda para ele. E o conservo dele fala, ai, senhor, me perdoa, eu não consigo te pagar. E esse servo vai e taca o outro na cadeia. Em vez de perdoar igual o seu senhor te perdoou, ele taca ele na cadeia. E aí o senhor ouviu falar disso, né? E chama ele lá, fala, como assim? Eu te perdoei muito mais. Por que você não pode perdoar o que te devia? Agora você é que vai ser preso, vai ter que me pagar, alguma coisa assim. Então, olha que ele fala, Deus dá e não pede recompensa. Deus dá tudo livremente. E a gente aqui, para perdoar um outro, quer ainda fazer barganha ainda. Então, esse tipo de perdão que a gente vê muito aí no mundo, né? É o perdão da barganha. Não há nenhuma dádiva a não ser dar como ele. Olha, não há dádiva a não ser que a gente dê como Deus dá. Todo o resto é zombaria. Pois quem poderia fazer uma barganha com o Filho de Deus e agradecer ao Pai pela sua santidade? Olha, quem poderia fazer uma barganha com o Filho de Deus e agradecer ao Pai pela sua santidade? Igual a parábola aqui que eu contei, né? Você não perdoa os seus conservos e aí você vai ao Pai querendo agradecer ao Pai. Então, por isso que o perdão anda junto com a oração. Porque sem perdão, gente, não há oração. Se continuar nesse perdão aqui para destruir, não há oração. Né? O perdão é algo sem condições, né? Que a gente vai ver na próxima sessão. 7. O que queres mostrar ao teu irmão? Tentarias reforçar a sua culpa e assim a tua própria? O perdão é o meio para escapares. Olha só, olha, o que você quer mostrar ao seu irmão? Você vai reforçar a culpa nele e assim você reforça a sua própria, a tua culpa aqui. Porque o irmão é seu espelho. Você reforça lá, você está reforçando aqui. Ó. O perdão é o meio para escapares. Só o perdão vai tirar isso, o perdão verdadeiro. Vai tirar essa culpa, aquilo que eu quero jogar lá. Como é digno de pena fazer dele o meio para maior escravidão e dor. Dentro do mundo dos opostos, há um modo de usares o perdão para a meta de Deus e encontrares a paz que ele te oferece. Não queiras te apoderar de nada além disso. Não queira te apoderar de nada além do perdão verdadeiro. Aqui no mundo dos opostos só há uma maneira de fazer esse tipo de perdão. Não queiras te apoderar de nada além disso, ou terás buscado a tua morte e orado pela separação do teu ser. Olha, se não for o perdão verdadeiro, nós só vamos buscar a morte, que é a separação. A morte e orar pela separação. Cristo é para todos porque ele está em todos. É a sua face que o perdão permite que vejas. É a sua face na qual vês a tua própria. Então, Cristo é para todos porque está em todos. É só o perdão verdadeiro que faz a gente ver o Cristo no irmão. É a sua face que o perdão permite que vejas. É só isso. É só ver no outro o Cristo. O perdão ele só vai me permitir ver o Cristo no outro. É a sua face, a de Cristo, na qual vês a tua própria. Então, continua vendo o espelho. O perdão, ele mostra esse espelho. 8. Todas as formas que o perdão toma, que não levem para longe da raiva, da condenação e de qualquer tipo de comparação, são morte. Qualquer tipo desses perdões que ele falou aqui para cima,
qualquer tipo, são morte, pois isso é o que os seus propósitos determinam. Não te enganes com eles, mas deixa-os de lado, julgando as suas trágicas ofertas como algo sem valor. Tu não queres permanecer na escravidão. Tu não queres ter medo de Deus. Queres ver a luz do sol e o brilho do céu cintilando sobre a face da terra redimida do pecado no amor de Deus. A partir daqui, a oração é liberada junto contigo. As tuas asas estão livres e a oração erguer-te-á e trazer-te-á para casa onde Deus quer que estejas. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Que ele fala aqui, né? Não te enganes com esse tipo de perdão. Não te enganes. Deixa de lado tudo que esse perdão não te dá, julgando as suas trágicas ofertas como algo sem valor. A gente não precisa nem condenar, nem julgar o nosso irmão. O nosso irmão, ele é só uma pecinha aqui do tabuleiro, desse jogo que a gente joga aqui. Né? A gente não tem que ver a pecinha. A gente precisa olhar para além dessa pecinha. A gente precisa olhar para aquele que ele é realmente, vamos colocar aquele, o Cristo. Aquele que não dormiu. Então, não vamos olhar para o nosso próximo, vendo todos esses defeitos que a gente coloca, todos esses pecados que a gente acostumou a olhar nesse mundo, né? Deixa eu ler aqui o que a Dani colocou. Eu conheci a Dani que ia falar aqui com a gente. Ah, tá. Já passei por isso e a situação piorou. Daí percebi que o melhor é aceitar e ficar em silêncio. Nem sempre o diálogo resolve quando o outro não aceita. É porque o perdão para destruir, ele nunca vai dar um desfecho. Então, Dani, tinha outra coisa aqui para cima. E quando se expõe, o outro aproveita o incômodo para ferir mais o outro. Ele não aceita a conversa. Não, a maioria é assim. Enquanto está na separação, enquanto o outro for o outro, vai ser sempre assim. Ele sempre vai voltar para você o seu ataque, porque para ele isso é um ataque. Então, o melhor é o silêncio mesmo, viu, Dani? Igual você colocou aí. Porque... E ver o Cristo nele, sabe? Porque tem algumas consciências que não estão preparadas para ver essa unidade, mas você pode ver por ele. Você pode ver e lembrar que ele não é aquele ser ali. Aquele ser ali é a pecinha do tabuleiro. É só uma pecinha que está interpretando um papel que agora é de algoz. Então, tem a vítima, tem o algoz. Sempre nesse lugarzinho aqui, sempre vai ter isso. E nós podemos fazer isso por ele. E no caso, igual você falou aí, ou no caso que a gente citou de uma violência, você pode se afastar. Só que não o afastar nesse sentido de separação. O afastar mesmo, porque a pessoa, por respeito, que no momento é isso que ela tem para oferecer. Mas isso não é o que ela é. E aí a gente vai além, vai além. E eu conheço casos assim de ir além do que ela é e a pessoa mudar. Ou não, né? Também tem casos que a pessoa não muda. Mas tem muitos casos. Aqui em casa mesmo, meu marido era muito, muito resistente. E foi vendo isso. Um dia eu olhei para ele e vi e falei, gente, não tem ele ali. E quando isso é sincero e você fala, nossa, a pessoa te ofende com verbo, verbaliza muita ofensa, e você vai olhando e falando, nossa, isso não é ele. E assim, naquele momento, se você sente de se afastar da pessoa, eu não senti de afastar. E ele mudou. Então, assim, tem casos e tem casos. Mas ele mudou muito. Mas o que eu comecei a enxergar? Eu comecei a ir além das palavras que ele falava. Comecei a ver o ser nele. E muitas vezes, enquanto ele falava, eu falava, gente, não é ele. Eu vejo que não é ele. E aquilo era muito sincero.
sabe? Eu sabia que não era ele. E isso muda. Ou então, se afastar, na forma, gente, não importa. O importante é enxergar o outro como quem ele realmente é. É enxergar que não há o outro ali. E isso é prática. Porque no início, quando você está começando os treinos, você fala, não, mas como assim? A pessoa me humilha, me agride. Não, não tem como ver o Cristo nela. Então, é uma prática. É uma prática e, na forma, a decisão pode afastar, pode não afastar, né? Mas, ao enxergar o Cristo nela, você salva por todos. Jesus fala que quantos professores de Deus precisam para salvar o mundo? Só um. Só um pode ver o mundo perdoado. Né? E você vê no mundo perdoado, você já não vê o outro mais. E aquilo vai acontecendo, vai se dissolvendo, como tem que dissolver. Né? E na forma, como eu sempre falo, na forma, somente estando corrigida, na forma você vai só olhar, e não vai mais colar nessa historinha. Né? Esse é o nosso treino, esse é o treino aqui que a gente tem feito, né? É olhar, não se grudar, só observar. E as coisas vão acontecendo, né? Vai vir dias no mundo assim, e como diz as leis herméticas, um dia tá assim, um dia tá assim. Onde que você tem que ir? Além. Ou você olha de cima, onde não há oscilação, ou você vai ficar nas ondas ali, oscilando. E nós, como observadores, que a gente percebe, consegue fazer esse treino, né? Então é isso por hoje. Vamos continuar nossa interação. E para quem está no YouTube, até a próxima aula. Um beijo para todos.